bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão do nosso ciclo de seminários da Hora do Almoço, que realizamos aqui já há mais de 10 anos na Universidade. E hoje temos muito gosto em acolher cá o autor e a autora deste livro, que é um autor que escreveu e alguém também que é a sua companheira, que fotografou e que enriqueceu o livro com belas fotografias. O Henry Lemons, e com fotografias de Ana Carvalho, que também está aqui na sala, do Salão Nobre da Universidade Aberta, e escreveu um magnífico livro intitulado A Luz de Lisboa, a cidade aos olhos de um holandês. E, portanto, esta sessão de hoje é dedicada à apresentação deste livro, à análise, à reflexão e às considerações que os convidados desta mesa vão fazer sobre a obra, em torno desta cidade, que é uma cidade verdadeiramente global e que agora é olhada cirurgicamente e com bisturi pelo Henry Lemons, que é, além de um escritor, é também um tradutor literário que se especializou na tradução de autores e de obras literárias portuguesas para a língua holandesa e, portanto, podemos dizer, é a janela de Portugal, a janela do português para a Holanda, que dá a conhecer a nossa literatura, a nossa história, e também, ao mesmo tempo, não só é tradutor, que é o recriador, um tradutor é o recriador daquilo que traduz, mas também exercitou, também dedica-se também à escrita de livros, também é autor, e este é um livro bastante interessante que aqui queremos destacar e apresentar. Sejam bem-vindos. Hoje temos connosco também para apresentar o livro o Bruno Vieira Amaral, é escritor e que é alguém qualificado precisamente para apresentar uma obra destas, e também estamos à espera que chegue o editor, o senhor Luís Colseiro, que vem a caminho, mas também para não atrasarmos mais a sessão, vamos já começar, e como é habitual nestas sessões, damos a palavra em primeiro lugar a quem foi convidado de forma especial para apresentar. Portanto, damos a palavra ao Bruno Vieira Amaral, a quem muito agradecemos a sua disponibilidade para estar aqui nesta sessão, na nossa universidade, e apresentar esta obra, prestigiar este evento. Muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado à Universidade Aberta por acolher este evento e um agradecimento especial ao Henry Lemons pelo convite, um agradecimento extensível também à Ana, que é coautora do livro, porque as fotografias fazem parte dele. Bem, eu fiquei muito honrado, senti-me muito honrado pelo convite do Henry. Nós tínhamos encontrado há uns anos, eu creio que na altura ainda estava a trabalhar na editora, na área da comunicação da editora da Quetzal. Conhecia já o nome do Henry através do José Rendes de Carvalho, que é um escritor português há muitos anos radicado na Holanda e que passa metade do ano em Amsterdão e outra metade do ano em Estevais, em Trás-os-Montes. Sabia que o Henry era um dos principais tradutores de português para neerlandês, devo dizer assim, não, holandês também. Tá bem, pronto, é que levanta-se muita celeuma com essa utilização, e isso estava provado pelos autores que o Henry tinha traduzido, ou estava a traduzir, né, em alguns casos, conhecia sobretudo do Lobo Antunes, mas também do José Saramago e outros autores mais recentes, como o José Eduardo Agualusa ou Dulce Maria Cardoso. E quando nos encontramos dessa primeira vez, que foi ali perto das Amoreiras, do Jardim das Amoreiras, eu não podia imaginar que iria acabar como personagem deste livro, e pensando bem, essa é a única qualidade que me recomenda para o apresentar, essa honra dúbia de ser personagem do livro. Honra dúbia porquê? Não é que eu não me sinto honrado, como já disse, sinto muito honrado, mas é porque eu não fiz nada para merecer
essa honra de surgir aqui como personagem, embora seja interessante ver-me como personagem, ver-me quase que a um espelho, construído por outra pessoa, por um autor, e ver-me aqui como personagem. Embora eu também, nos meus livros, gosto de me transformar em personagem de mim mesmo. No fundo, eu acho que isso também é mais ou menos o que todos os autores fazem. E dizia, sublinhava essa qualidade, talvez a única que me recomenda para apresentar este livro. Porquê? Porque quando eu li o livro senti-me um bocadinho envergonhado, porque não conheço Lisboa tão bem como o Arre e não gosto de Lisboa tanto como o Arre. Portanto, senti-me envergonhado ao ler aquilo, porque o subtítulo do livro é Cidade aos Olhos de um Holandês, e deveria ter um acrescente, quer dizer, que conhece a cidade e gosta da cidade muito mais do que a maioria dos portugueses e dos lisboetas. E essa é uma das vantagens do livro. Não é só o vermos, e eu já vou chegar a essa parte, o vermos a cidade pelos olhos de um estrangeiro, que é a coisa que nós gostamos muito de saber, as opiniões que os estrangeiros têm de nós. Há países xenófobos, eu acho que neste aspecto nós somos xenófilos. Nós gostamos muito dos estrangeiros e de saber o que eles acham sobre nós. Talvez isso se deva à nossa situação periférica. Mas não é só o interesse de ver a cidade tal como ela é vista por alguém que vem de fora, mas é por alguém que, de facto, conhece muito da cidade, não só por a percorrer, mas também porque já a conhecia antes dos livros que tinha traduzido e também, acredito eu, de investigação que tenha feito para este livro. E isso, apesar dessa vergonha inicial de sentir que não gosto tanto da cidade como o Arri, e nem de perto nem de longe conheço tão bem como ele a conhece, prendeu-me ao livro. De facto, é um livro que ensina muito sobre a cidade, e esta parte didática não é a mais relevante do livro, mas também é relevante, porque enquadra muitas partes da cidade que precisam desse enquadramento, porque nós, aqueles que vivem, que são da cidade e aqueles que nela trabalham ou que podem visitá-la com frequência, muitas vezes passamos pelas ruas, passamos pelos lugares, e o que é que nós vemos? Vemos sinais, mas não os sabemos interpretar. Aquilo não nos diz tanto quanto podíamos dizer. Podemos registar impressões e ficarmos por essas sensações, e muito se fala da luz que está no título do livro, é sempre um lugar comum referir a luz de Lisboa, mas fora essas impressões, muitas vezes aquilo que a cidade é, aquilo que a cidade pode ser, passa-nos ao lado por falta desse conhecimento sobre a cidade. Ora, se há coisa que não falta ao R, é conhecimento sobre a cidade, ele dá-nos esse conhecimento, essa informação sobre a cidade, mas falo de um modo que eu acredito que tenha sido um desafio para ele, que se torna, que não é condescendente. Ou seja, não é aquela informação dos guias turísticos, não é aquela informação que se lê com uma certa condescendência por quem vai visitar a cidade pela primeira vez. E está, de alguma forma, entretecida também na narrativa. Que este é um livro que é de difícil classificação, sim, entre o livro de viagens, da crónica, até quase da história, mas também literário, e por ser de difícil classificação, ou por ser de difícil classificação, não quer dizer que não seja, acima de tudo, literatura. Para mim é literatura. Há aqui uma pequena frase que o Harry usa a propósito de um outro assunto, que é, primeiro, a literatura, claro. Então, aquilo que é importante neste livro é a literatura. É a capacidade literária de um autor, de um escritor, conseguir cruzar estes vários planos, e há aqui também um lado epistolar, pois recupera algumas cartas, tem registros muito, muito diferentes,
mas consegue manter essa unidade, apesar também de ter muitas citações de escritores que escreveram sobre Lisboa, e muitos dos quais traduzidos pelo Harry, nunca se perde essa fluidez, que aliás é uma intenção que o Harry enuncia logo no início do livro, tentar manter essa fluidez. Eu que publiquei um primeiro romance, que é um primeiro romance fragmentário, prezo muito essa capacidade de, a partir de fragmentos que podem não ser automaticamente, não estar automaticamente relacionados entre si, conseguir construir uma narrativa que seja fluida, em que não se veja, é difícil não ver aqui as costuras, mas não se sinta essas costuras na fluidez do discurso. Eu acho que o livro, o R conseguiu isso. Podia ser, e eu estava aqui a lembrar-me de um livro que apresentei há pouco tempo, do embaixador Marcelo Duarte Matias, em que ele foi escolhendo citações de escritores portugueses sobre Portugal. E o livro é isso, o livro é um conjunto de citações de escritores portugueses, às vezes em ficção ou então em diários, reflexões sobre Portugal. E o R.L. Emmons poderia perfeitamente ter feito um livro em que recolhia essas citações, essas reflexões ou descrições da cidade de escritores que ele traduziu, indo buscar também elementos historiográficos com algum outro apontamento de crónica, e estava feito e não era preciso mexer mais. Mas há aqui um autor literário por trás disso, e o objetivo era outro, era conseguir que isso se tornasse numa narrativa literária fluida, um pouco diferente da maior parte dos livros de viagens, mas quanto a mim, por este aspecto fragmentário, em que consegue entretecer todos esses elementos mais bem conseguido e mais interessante, na minha perspectiva. E há uma questão que talvez eleve ainda o livro, ou aquilo que eleva o livro a esta mera, ou poderia ser uma mera coletânea de reflexões de outros ou meros apontamentos, é o olhar, a capacidade de olhar do R. Emmons para a realidade humana, para o indivíduo, para as pessoas. Nesse sentido, o livro é também uma crónica da Lisboa moderna, da Lisboa atual, e que não perde nada por ser vista por um estrangeiro. Talvez nos faça falta livros de autores portugueses em que se dirija o olhar para os habitantes desta Lisboa atual. E o R fala com uma grande sensibilidade, mostrando diversos tipos de Lisboeta, que já não correspondem àquele tipo do Lisboeta dos bairros, do Alfacinha, mas é um novo Lisboeta com muitos cruzamentos de culturas, com muitas vivências diferentes, pessoas que chegaram de muitos lados. Lisboa também tem essa característica que é relevada pelo R, de ser um ponto de encontro ao longo dos séculos. Não quer dizer que tenha sido sempre um ponto de encontro feliz, tolerante, pelo menos não para todos, e há o célebre episódio de 1506 do pogrom que é referido aqui, que continua, apesar de hoje ser mais conhecido e mais divulgado, que continua a ser uma página mais ou menos arrumada da história de Lisboa. Se nós pensarmos, por exemplo, em comparação com o terremoto, que hoje em dia continua a ser tema de livros historiográficos e de ficção, também aquele pogrom, aquilo que representou para a cidade de Lisboa e até para o país, os efeitos a longo prazo duradouros que teve para o país, e não só o Portugal, mas também para a Holanda, porque acaba por haver ligações entre uma coisa e outra. É um episódio que de alguma forma continua a ser pouco conhecido, mas mais do que esses apontamentos históricos, de facto, aqui encontra-se, neste livro, encontra-se essa atenção às pessoas que estão na rua, às pessoas com quem se vai cruzando. E eu não quero aqui puxar a brasa à minha sardinha e dizer que o meu retrato é fiel, aquele que está aqui, mas há de facto uma atenção ao humano. Eu, na altura em que nós nos encontramos, não me apercebi que estava a ser olhado por um escritor, senão teria tido mais cuidado.
Estava numa conversa completamente informal, mas o Harry está sempre atento. Isso é o que nós vemos aqui nas várias descrições de encontros com pessoas, algumas com as quais ele fala, outras que observa apenas. Vemos a atenção de um verdadeiro escritor. Como eu dizia há pouco, embora haja muita informação sobre a cidade, sobre a história da cidade, sobre personagens da cidade, sobre a forma também como os diversos escritores que o Harry também traduziu olharam para esta cidade, e cada escritor, eu acho que isto é muito importante. Encontrei aqui várias descrições de lugares da cidade, mas o que nós vemos sempre é uma cidade filtrada pela sensibilidade do escritor. Não há uma Lisboa, não há só uma cidade unívoca. O que existe são esses fragmentos, esses olhares sobre a cidade. Agora temos mais um olhar sobre a cidade, mas ao ler essas citações de diversos escritores, do José Saramago, do António Lobo Antunes, da Dulce Maria Cardoso, o que nós vemos é uma cidade múltipla, porque são múltiplos os olhares que se debruçam sobre ela. E é através desses diferentes ângulos que se vai completando na imaginação também do leitor essa cidade, porque também até a própria escolha dos lugares é reveladora sobre a sensibilidade do escritor, aquilo que lhe desperta a atenção. E há aqui uma parte em que há uma descrição do Martim Muniz pelo António Lobo Antunes, em que o Harry sublinha precisamente esta questão do interesse, do olhar para o humano. Não é o lugar, é as pessoas, são as pessoas que estão ali, e é o olhar que é dedicado a essas pessoas. Portanto, a cidade acaba por ser muitas cidades numa só. Aqui, como dizia, temos mais uma, mas essa informação historiográfica, histórica, que é interessante e que tem coisas que, por exemplo, eu desconhecia, como a história. Há muitas que eu desconhecia, ou quase para ser honesto, mas desconhecia por completo aquela história da Portugália, da cervejaria, da origem e da mudança do nome. Vão ter que ler o livro. Quem não sabe, eu não sabia. Peço desculpa pela minha ignorância, mas achei muito interessante, mas muitas outras informações, mas o livro nunca se torna didático, porque há aqui, e isso é a questão mais importante, há aqui neste livro esta sensibilidade de um escritor. Um grande escritor pode não ser, não tem de ser, nem sequer tem de ser tradutor, mas um grande tradutor, um tradutor a sério, tem de ser sempre um escritor. Não há outra forma. Pode não ser um escritor praticante, ou seja, praticar em nome próprio, mas não é possível, na minha opinião, que um tradutor, alguém que pega numa obra de um Lobo Antunes, de um José Saramago, não é possível, e a traduz, a verte para outro idioma, não é possível, e se o fizer bem, não é? Se o souber fazer, não é possível que não seja também ele um escritor, não tenha essa sensibilidade de escritor. Como diz o José Eduardo Agalusa no prefácio, ele é coautor do livro. O tradutor não se limita a fazer um decalque, ele é um recriador daquela obra, muitas vezes, se calhar, até sabe mais sobre as intenções do escritor que o próprio escritor, porque tem de as traduzir, e talvez também, e vou aqui arriscar um pouco, esse hábito da tradução, essa rotina da tradução, e agora já estava aqui a entrar naquela do tradutor traidor e da tradição, esse hábito de traduzir é também o que justifica ou que explica em parte esta atenção ao outro, porque traduzir é essa atenção ao discurso do outro, à forma de o outro pensar, às expressões que utiliza, à descodificação de o outro. E é também, o tradutor não é só um tradutor de palavras, é um tradutor de seres humanos. E isso é o que o Harry mostra neste livro. Ele traduz-nos estes seres humanos com os quais se vai cruzando, traduz, para quem não conhece bem, para quem conhece melhor, esta cidade. Está a fazer uma tradução, não é um passeio,
não é um guia que nos vai levando de um lugar para o outro, é alguém que nos vai traduzindo esta cidade de acordo com a sua sensibilidade. Portanto, esta Lisboa que aparece aqui é a Lisboa de R. Lemond. Já havia a Lisboa de Lobo Antunes, a Lisboa de Cardoso Pires, a Lisboa de Maria Judite Carvalho, a Lisboa de tantos outros escritores. Agora temos uma Lisboa do R. Lemond. Nós normalmente conhecemos as cidades, ou muitas cidades, ou algumas cidades, conhecemos-las muito antes de as conhecermos. Isso será o mais óbvio para as cidades mais representadas no cinema, na ficção, na literatura. Eu lembro-me sempre do episódio contado pelo Rendes de Carvalho, mas que já outras pessoas me disseram a propósito de outras cidades. O Rendes de Carvalho diz que a primeira vez que foi a Paris, creio que nos anos 50, que chegou lá e conhecia as ruas todas, conhecia todos os lugares, nunca tinha lá posto os pés, mas conhecia tudo aquilo dos livros. E também o meu avô, que nasceu e viveu em Angola até os 50 anos, veio para Portugal em 1975, no período da descolonização, no período da ponte aérea de Luanda para Lisboa. Nunca tinha estado na metrópole. No entanto, quando chegou, conhecia a cidade como a palma da mão e mostrava, o meu pai conta-me esta história, mostrava aos filhos a cidade onde nunca tinha estado e falava dos monumentos e das ruas como se tivesse vivido sempre nesta cidade. E o R, eu creio que terá conhecido a cidade primeiro através da literatura. Ou foi daquela vez que, em 1985, que visitou a cidade? Eu conhecia uns nomes, mas não, nós estávamos a viver em Berlim Leste, na RDA, então lá então ocupava-me com a literatura alemã, principalmente. Mas como estudante tinha tratado de literatura, ou me ocupado com a literatura africana, vários, de francesa, também portuguesa e inglesa, mas por traduções todas, que não português. E a literatura holandesa, eu estudei letras. E chegámos aqui, falando entre nós alemão, e isso continuou bastante tempo. Mas eu vi um livro, uma das primeiras coisas que eu vi numa livraria era o Fado Alexandrino. Eu achei tão bonito o livro e essa primeira capa com capacete com um baralho de cartas lá dentro. E eu queria ler esse livro, um livro desse tamanho. E tentei, comecei a traduzir, a aprender com a ajuda da Ana, claro. Mas isso assim entrei na língua portuguesa, entrei na literatura. Sempre, para mim foi sempre uma mistura disso. Ao mesmo tempo tinha que comprar pão na padaria da Dona Maria, então tinha que também falar de outro nível, Não apenas literário. Só de literatura, não é? Também de pão. De pão. E frente ao nosso apartamento dava o tasca do senhor António, do Sr. António, e ela vendia garrafões de vinho, não é? E um pouco mais adiante havia a mercearia, que sempre estava a dizer, oh filha! E assim aprende-se a língua, aprende-se não só a língua, mas aprende-se também o que fica atrás da língua. Quer dizer, a mentalidade, a cultura, as ideias, o comportamento, essas coisas todas. É sempre, viver é um todo. Não se pode diferenciar a coisa, não se pode separar uma coisa da outra. E isso é que também tento fazer. Eu escrevi antes disso um livro sobre o Brasil, e agora saiu um livro sobre Berlim, sobre os nossos dias lá, mas é que, os nossos anos, eu sempre uso esse método de tentar falar de o que é andar numa cidade, andar por uma cidade, viver, encontrar-se com outras pessoas. O que é vida? O que é vida? Outra senão nisso, que se tem contactos a vários níveis com pessoas e que se às vezes coisas
fica-se curioso por certas coisas da história, da cultura, da arte, etc. E examina-se isso e estuda-se isso e junta-se isso tudo numa arca, digamos assim, para usar a palavra pessoa, e tira essas coisas que se pode usar para compor um livro. E também nós entramos, uma das ideias que eu tive para conversar agora, esse encontro. Obrigado pelo convite, aliás, nesse salão tão bonito, que era exatamente isso do que já falaste, o escritor e a personagem, pessoa e personagem. Há um intercâmbio entre essas duas coisas. E quando nós, a Ana e eu, nós entramos nesse livro, mas o que somos? Somos nós ou são personagens baseadas em nós? E o que é nós? Ontem, de repente, lembrei-me, estava a pensar como vamos falar, e lembrei-me de um trecho do livro de Sossego de Pessoa, que traduzi também, e que é onde Bernardo Soares fala dos deuses, de seres humanos serem marionetas nas mãos dos deuses. Os deuses estão a brincar com os seres humanos. Eu percebo que talvez seja assim, que o escritor ou a pessoa, fala de pessoa, a pessoa. A pessoa é o Deus e os personagens são as marionetas. Mas depois pensei, mas também pode-se inverter. A personagem brinca com a pessoa, que é o escritor. Porque em ter criado uma personagem, a própria pessoa muda. Já por causa dos leitores. Os leitores pensam que essa personagem que vem é a pessoa, que é a própria autor. E há uma transfiguração, que é isso que se opera num livro. Sempre a mudar. Porque aqui nós vemos, voltando aqui só à questão do subtítulo, vemos aqui a cidade aos olhos de um holandês. Um holandês é uma personagem. Acaba por ser, dentro da economia do livro, é uma personagem. Não nos interessa saber se corresponde ao verdadeiro Henry Lehmann, porque é um ângulo, aquilo que nós temos é uma maneira de olhar para a realidade, e essa maneira, esse ângulo de olhar para a realidade, por acaso partilham o nome neste livro com o autor. Sim. E para parafrasear o Sacarneiro, eu sou eu e sou o outro, em vez de eu, nem sou eu, nem sou o outro, eu digo eu sou eu e sou o outro. Sou sempre uma coisa de intermédio entre mim e, como se já não me lembro exatamente. Falar da pontédio entre mim. Exatamente. Mas é um jogo, é exatamente esse jogo do que eu gosto, porque é elementar, é fundamental na literatura. E principalmente literatura como também escreve essa coisa, dessas primeiras coisas, nesse livro, em que é o Bruno e entra, mas não é o Bruno. E é a família dele, mas não é a família dele. São figuras da outra banda que são reais e não são. Mas aqui neste livro, e para mantermos a nossa conversa, aqui neste livro, sendo um livro de não ficção, há também uma expectativa, há uma outra expectativa do leitor, porque o leitor, quando lhe é apresentado um romance, parte com uma expectativa, ok, Sim. Isto é uma ficcionalização. Aqui o escritor, o leitor parte com uma outra expectativa, que é, não, isto é um livro de não ficção sobre a realidade. Mas a partir do momento em que essa realidade é descrita, é posta em palavra, já não é bem a realidade. Exatamente, é por isso que eu pus em cada capítulo pus uma parte, uma ficção. Eu deixo conversar Camões com Pessoa e o Chiado, por exemplo. Eu deixo falar historiadores, as culturas no cruzamento de Alessandro Herculano e Avenida Liberdade. E esculturas na universidade, na biblioteca, na universidade, sim.
porque, no fundo, eu fiz isso por gostar de fazer isso, mas também um aviso ao leitor. É que essas são pessoas reais, mas como estão a falar aqui, isso não é possível. E o Garrett a jogar cartas, a jogar sueca com outros, isso não pode ser. E então isso é como ler o livro justamente, simplesmente por ler o livro, não para esperar de saber mais de Lisboa. É um certo tipo de Lisboa que aparece aqui, que é composta composta de vários elementos e que são as pessoas, os vagabundos, são os senhores doutores, que são como pavões e são de cada espécie. E são os escritores que andam aqui, mas que também saem dos livros deles e falam comigo, com essa eu que aparece lá como Harry Lemons. Isso torna, eu acho que para mim o livro é isso, é uma realidade em si. E pode-se ler dessas várias maneiras. Eu sei que na Holanda, onde saiu há 2 anos, é que para muitos foi o motivo de visitar pela primeira vez Lisboa, ou para voltar a visitar a cidade. E isso tudo faz sentido. Para mim não me interessa muito como as pessoas leem o livro. O meu único interesse é, no fundo, que leiam o livro, que gostam de ler o livro. Mas independentemente dessa recepção, parte dos leitores, ou como é que eles lerão o livro, se como um guia, ou como uma crónica, ou como um livro sobre a história de Lisboa, ou Lisboa vista pelos escritores, há uma intenção prévia do autor quando está a escrever. Ele pode dizer, vou escrever um guia para que as pessoas sintam interesse em visitar a cidade. Ou pode dizer, não, eu quero fazer uma obra literária um pouco ou nada convencional, e eu, se não estou enganado, eu creio que essa foi a intenção do R, de escrever um livro, uma obra literária. Sim, é uma ode a Lisboa, no fundo. Eu gosto da cidade e escrevo sobre Lisboa porque quero escrever também sobre a literatura portuguesa e sobre a cultura portuguesa e história. E isso, Lisboa tornou isso possível, fazer isso tudo, que junta-se tudo. E pelo menos uma grande parte das coisas. E como eu não sou historiador, eu sou eu vivo nas letras e é por isso que optei por essa forma, esse método. Mas é claro que tenho a minha intenção é de convencer os leitores da beleza daqui, da cidade, da beleza da literatura portuguesa e da beleza da língua portuguesa, que começou para mim no início, no autocarro, sempre estranhei quando ouvi uma cobra passar. Sempre estava a ouvir isso. E depois descobri que era com licença. Mas não, então é tudo isso. Talvez seja isso, com licença. Posso falar da cidade? E na cabeça do R estava se é que estava algum leitor, estava esse leitor que conhece bem a cidade, ou o leitor que... Não, um leitor curioso, um leitor interessado, um leitor que gosta de ler livros. Isso principalmente, porque tal como quando traduzo um livro, eu quero que as pessoas leiam esse livro por ser bom. Por ser um bom livro, o livro tem que ser bom. E eu espero que seja bom esse livro, que se lê bem. Isso é a ponta de partida, é claro. Porque pode-se estudar uma cidade ou uma literatura, ou sei lá, com livros que são técnicos demais ou académicos demais, que também têm o seu valor. Mas é outra coisa. Eu quero chegar aos leitores normais. Não tem nada de académicos, mas é verdade que eu toco em várias coisas que exigem algum conhecimento, sim.
E Peço desculpa. se alguém, se alguém se atrevesse a classificar o livro de romance, importava-se? Se, al- se alguém O se, editor do livro também está presente. está ali escondido atrás, E- está incógnito. Porque senão os outros não vêem no mundo. Está bem, está bem. Se alguém se atrevesse a classificar o livro de romance, eu acho que não seria completamente descabido, porque o romance tem tantas. O romance é um género tão flexível, que permite quase tudo. E aqui este livro experimenta muita coisa. Há um lado, de facto, experimental, de gozo com o género, com o registro literário, que de alguma forma eu acho que autoriza a que alguns leitores mais atrevidos o classifiquem de romance. Seria ir demasiado longe, na sua opinião? É? Eu estou muito feliz com essas palavras, porque no fundo, eu não estou à procura de uma verdade ou da verdade, eu estou à procura de mim próprio. E o que eu digo, como eu digo isso, o que eu digo, o que eu penso, o que eu sinto, e tento escrever isso. Se isso é o trabalho de um escritor, seja isso, então é a literatura isso. Mas eu não sei, é difícil de avaliar. Eu posso falar da minha experiência com o livro, quando o li pela primeira vez, foi o R, já não sei há quanto tempo, não sei se há mais de um ano, 2, não sei, ao certo. O R enviou-me o livro em PDF para o ler e antes de chegar ao fim do livro, não o li todo na altura, aquilo que eu percebi, isto não é um livro, vai ser apresentado como o livro do tradutor para holandês de grandes autores portugueses, mas aquilo que eu percebi rapidamente é que é um livro de um escritor. Eu sei que, até para dar a conhecer o nome, para muitos não será conhecido, vai-se buscar sempre essa muleta e que é justa, pelo trabalho que tem feito também a divulgação da literatura portuguesa, mas é um livro de um escritor, não é? Vamos fazer aqui um jeitinho ao tipo que traduz, que faz o favor de traduzir autores portugueses para holandês, e tem esse interesse lá, mas depois não vai além disso. Não, para mim, eu quando comecei a ler o livro percebi, há aqui uma voz de um escritor, que por acaso tem essa autoridade de ser um grande tradutor, traduzindo os maiores autores. Eu sei que provavelmente nas entrevistas vai-se sempre falar dessa questão, da tradução, para si é normal conviver com isso, mas gostava mais que lessem como um livro de um escritor. Obrigado, sim. Eu acho. Bem, é uma mistura das coisas. Essa de traduzir muito também pode-se ver como uma preparação, como exercícios em como escrever. E traduzi mais do que 100 livros do português e com muitas vozes muito diversas, a Mia Couto, a Gualusa, João Abaldo Ribeiro, outros brasileiros, e principalmente Pessoa, Lobo Antunes. Lobo Antunes é, para mim, é um maior nome da literatura portuguesa, pelo menos da agora. Mas talvez de todos os tempos, eu não conheço outro autor, também em outras línguas, não conheço outro autor que vai tão profundo, que saiba analisar a mente da pessoa como o mesmo, como um cirurgião. Mas então a minha definição de traduzir é inventar o que já cá está, o que já existe, mas tem que se inventar, porque não, às vezes pessoas pensam, traduzir não quer dizer nada, é só com dicionário ou sem dicionário, pôr uma palavra de uma língua no lugar de outra língua, e é só isso, mas não tem nada a ver com o trabalho. O trabalho é inventar mesmo, tem que se criar um novo livro,
que se lê tão bem como o original. Isso é que se espera-se. Não, Nesse sentido, escrever um livro de raiz é também um pouco traduzi-lo de um outro lugar, de um lugar, se calhar será traduzir aquilo que ainda não existe. Sim, parte da mente. Há tantos quartos lá, né? Tantas salas. Mas é que eu tenho que traduzir a Gualusa, por exemplo, é completamente outro estilo, outra maneira de contar histórias do que Pessoa, ou poemas de Pessoa, ou do João Paulo Ribeiro, como ele conta, essa maneira barroca de contar histórias. O Trandorado, que estou a traduzir agora, um segundo livro, que é um grande autor, mas outra vez completamente diferente do que outros escritores. Isso faz o Trandorado tem um livro mais bem conhecido dele, a coisa Ópera dos Mortos. E é um grande livro. Ele ganhou o prémio Camões, não é? Não sei quando exatamente. E eu me lembro de ter lido uma crítica na Holanda, que um dos críticos mais importantes, que escreve na crítica, a certo momento eu gritei ao livro, para, não continua, não me tortura. Então eu pensei, ele entendeu o livro, quer dizer, eu inventei as palavras certas para transpor essa ideia que tinha o Trandorado em escrever esse livro magnífico como ele escreveu. Então, é isso, quando se lê isso, é a confirmação, mais ou menos, que está no bom caminho. E é muito importante. Mas há tanta coisa para falar desse assunto. Mas para mim Eu queria ainda falar mais desse assunto. O Henri há pouco falava da questão de se entrar numa cultura, ou seja, não é só conhecer a literatura, mas é estar-se num lugar, saber como é que as pessoas falam e o que está por trás da língua. E queria também que o Henri falasse sobre isso, sobre a importância de estar imerso numa cultura, como é que isso pode auxiliar o tradutor, mas também o facto de se conhecer muita literatura nas diversas variantes do português se o torna particularmente apto a captar, através da sua sensibilidade, a essência das pessoas com que se vai cruzando. O facto de traduzir e de conhecer a cultura brasileira, a cultura angolana, de ter traduzido autores de língua portuguesa desses lugares, eu acho que também se nota essa sensibilidade depois na forma como olha para personagens que estão no seu livro. É de alguém que provavelmente, em alguns casos, não teria conhecimento direto, mas que o hábito de traduzir autores dessas paragens, dessas outras variantes do português, lhe dão, o dotam dessa sensibilidade para conseguir captar, entender, dialogar com essas pessoas. É de uma grande ajuda. E, além disso, o que nós, no fundo, começamos a fazer isso de uma maneira, como dizer isso, estrutural, que é ficar atento quando se anda nas ruas, o que acontece à volta. Quando se entra num restaurante e os empregados o que dizem, como falam, os taxistas como falam. Eu vou dar um exemplo, como nós chegamos aqui anteontem, pegamos no aeroporto, pegamos um táxi, o taxista é um brasileiro, nós temos o hábito de perguntar logo de que cidade, que era de São Paulo, o pai português, e ele mudou para Portugal com o pai, e trabalhou primeiro numa farmácia, depois ficou taxista. O pai não ficou em Lisboa, como era de Guimarães, do berço de Portugal. Então também, até hoje, disse, o taxista está zangado com o filho que queria ficar nessa sul, que é a África aqui, Lisboa, nos olhos do norte, aqui é a África. Depois de Gaia, do outro lado do rio, já é. Como aqui se fala do norte do Porto. Eu vou ao norte
E os de Porto ficam com raiva quando ouvem isso. Mas então esse taxista, ele conta umas histórias como o trânsito, como se funciona. Depois tínhamos combinado para jantar num restaurante no centro que é de uma alentejana, casado com um brasileiro e tem uma angolana como um empregado. Quando chegámos lá, saíram 3.023 americanos, eu acho mais ou menos isso. Barulhentos, tivemos sorte. Se calhar não 3, mas fazia um grupo de 20, um grupo bastante grande. E encontramos-nos com um casal de personagens do livro e depois contámos uma história que vivemos lá uns anos atrás com uma brasileira que era uma bruxa, nas próprias palavras. Contámos essa história e chegámos ao hotel. Estava lá no elevador, estava uma senhora com os sapatos, pumps, com tacões, tipo estileto, não é? Essa coisa. E na mão, ela disse, desculpa, eu não consigo andar nessa calçada. calçada. Então, assim, junta-se. Eu estou a tornar isso numa crónica que eu faço. Nós temos uma revista. A revista Azuca. Azuca Magazine. E tenho uma crónica lá. Estou a tornar isso numa crónica. Tem que se ser atento e ver o que passa, o que acontece. Mas essa atenção precisa de conhecimento, porque vamos imaginar, não é só o olhar, a demora na observação visual, é preciso a compreensão prévia da língua, de quem é que são aquelas pessoas, porque mesmo um estrangeiro que entendesse a língua, está com pessoas do Brasil, de África, provavelmente a África para ele é um lugar, é tudo igual, mesmo é só um país, ou mesmo a África portuguesa é mais ou menos igual, mas quem tem esse conhecimento prévio da cultura, da forma de falar dessas pessoas, pois podem ser personagens, consegue decifrá-las. E aqui a questão-chave é precisamente essa decifração do que estamos a ver, porque sem essa decifração depois também não se consegue transfigurar isso. Isso é ponto de partida, claro, que se tem um certo conhecimento já, mas assim é que alarga-se esse conhecimento a cada instante. Sempre ouve-se coisas, vê-se coisas que juntam-se ao conhecimento que já se tem e enriquece tudo isso. É uma das coisas que eu não gosto na chamada literatura de viagens, muitas vezes, é esse olhar superficial, por muito boa que seja a capacidade do escritor, a sua capacidade descritiva, de relatar as suas impressões, muitas vezes é superficial porque não se vai além da superfície visual das coisas, de como a pessoa está vestida, como se movimenta, e há toda uma outra substância oculta que muitas vezes se revela, por exemplo, através da língua. Sim, mas há outro aspecto a isso, essa literatura de viagem, que se trata, pelo menos pela metade, do próprio autor. Como sofre, ou está a falar de si próprio. E isso, eu odeio isso. Então, o escritor, tem que ter um papel que obedece à história que se conta. Então, os livros tradicionais disso da viagem são que se vê essa coisa superficialmente, descreve-se situações ou coisas, no pior hipótese ainda se compara com o país de origem, que os holandeses são muito fortes nisso, mas o ego, o eu do escritor que aparece. Há uma frase, há uma frase de alguém, agora não me recordo quem, mas que era muito citada pelo embaixador e cronista, também um grande cronista dos maiores da nossa língua, José Cotileiro, que dizia que alguém disse: o livro do Norman Mailer sobre o Vietnã não é sobre o Vietnã, é sobre o Norman Mailer. Assim também o livro famoso de Kuczynski,
Sim, Não sim, sei, sim. sobre Luanda. Luanda, um dia. Sim. Eu fiquei cansadíssimo do escritor, sempre nesse hotel, sempre a falar de si próprio, no fundo. Ele mostra também o que acontece em Luanda, ele também é um mestre, não é? Mas certo momento, depois de ouvir tantas histórias dele, em que ele fala de si próprio, eu fiquei farto disso. Pensei, mas por quê? Poupa-me isso. Não, estou a exagerar, é claro. Mas o que quero dizer é que se tem que tornar-se numa amálgama, como se diz? Uma amálgama. Sim, de influências de coisas do escritor que observa, da pessoa que observa, que é o escritor que formula isso, dos encontros que se faz. Isso tudo se mistura, tem que se misturar. Então, assim, essa é a única maneira com que o eu do escritor pode desaparecer. É quase como uma transparência Sim. através da qual se vê essa Ah, realidade que está da a ser janela, mostrada. sim. Hum. Mas ao mesmo tempo faz parte da casa. Que sou eu. São tentativas, eu não sei se consegui fazer isso como bem queria fazer, mas eu tento fazer isso. Que eu acredito nisso, porque a vida é assim, a vida é a mistura de todas essas coisas, dos encontros, das palavras que se ouve, que se apanha do ar, de passagem. De repente ouve-se alguém dizer uma frase e não mais nada, que a Ana sempre diz isso, ela faz isso com imagens, ela está sempre a andar com o telemóvel, a arma dela, e depois há uma imagem e ela capta isso. E muitas vezes, aqui há exemplos no livro também das fotos, que são fotos, no fundo, cinematográficas, que parece o começo de um filme. Do filme, de uma E assim história. também há conversas que se apanha quando se presta atenção. Uma frase ou duas frases, uma resposta aí, uma pergunta, resposta, ou sei lá, um pequeno diálogo que pode funcionar como base de um romance, de um conto. E às vezes é o suficiente essa frase ouvida, captada, para nos dar uma personagem viva. Sim. Aqui no livro há algumas personagens que aparecem só a dizer uma ou outra frase, mas é o suficiente para elas serem vívidas. Exatamente. Não é preciso uma biografia completa do passado daquela pessoa para se saber, para se perceber aquela personagem como viva. Essa atenção, aquilo que o Cardoso Pires dizia, tinha recebido como conselho do Aquilino, o ouvido é fundamental para um escritor. Perceber, ter essa sensibilidade ao que os outros dizem, à forma como dizem. É como tenho uma situação, vou fazer isso assim, nós pedimos o caminho, perguntarmos o caminho a alguém, queríamos ir à rua Passos Manuel, e estávamos lá perto, mas ainda não tínhamos encontrado. Ele disse, Passos Manuel, não vão lá, não se deve fazer. Lá mora a minha ex-mulher, é uma chata. Uma grandíssima cabra. Eu Sim. acho que essa é a expressão. Não queria dizer isso. É a expressão, é. Pronto, não sei Mas se. isso diz tudo, não é? Assim, isso É uma personagem completa, claro. Não é preciso entrar ali ou dedicar-lhe como isso um saiu da capítulo. boca dele, isso é como uma convicção. É fantástico. Adoro esse tipo de coisa. Coitado do Mourinho. Também pensei. Mas o facto depois de não sabermos o outro lado, de ser. Porque às vezes esse ângulo, ou seja, um ângulo que tira do campo muita outra informação, que provavelmente nos ajudaria a ter uma opinião mais fundamentada por sobre o assunto, não é dispensável. Até torna a história menos interessante. Há sempre aquela coisa que se diz, todas as histórias têm dois lados, mas às vezes o que é interessante é nós vermos só aquele lado. Sim. O leitor pode inventar o outro lado. Imaginar. É isso, é a nossa riqueza. E assim, as fotos
também tem isso, no fundo, no livro. Contam a própria história de Lisboa, mas a Ana pode contar isso. Não, eu tentei com as fotografias também contar uma história, de certa maneira, e criar uma estrutura, porque para facilitar também a seleção, porque tinha muitíssimas fotografias, não ia ilustrar o livro, que seria impossível. Então, criei uma estrutura em que há um início e há um fim. Isso, mas só quem vê as fotografias não estão à vista, né? Mas quem tem o livro, portanto, eu começo com uma fotografia de uma porta que se abre para a cidade, é a minha ideia, e termina com a imagem geral, o plano, o grande plano da cidade ao longe, portanto, o adeus à cidade, portanto, a chegada e a partida. E pelo meio, várias fotografias da rua, né? No fundo também personagens, no fundo. Não são as personagens exatamente do livro, mas podiam também entrar no livro. E então tenho cenas de rua que deixam as pessoas imaginar porque é que estão ali, quem tem essa curiosidade, e o que aconteceu. Eu vejo com pessoas, para mim, é sempre como como se diz, no filme, a imagem congelada, né? Portanto, especialmente com pessoas, que ali eu consegui apanhar aquela cena, mas o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Ou então já está lá numa sugestão, no fundo, que se imagina que essa pessoa está à espera, ou que há uma das fotografias que está alguém numa porta entreaberta, não é? Está metade do corpo fora, metade dentro. Isso para mim é a fotografia ideal para que eu digo, há uma história por contar. Portanto, não se sabe exatamente, e eu também não quero saber. Eu quero que fiquem aberto para quem quiser inventar, não é? Então, também, no fundo, eu entro um pouco na literatura através da fotografia. E também, no fundo, eu digo que fotografar para mim também é traduzir a realidade. É a minha versão da realidade, que eu tento também traduzir uma realidade interpretável, que pode ser interpretada pelas outras pessoas. Portanto, vai um pouco para além da parte técnica, que também eu presto atenção à composição, etc. Não é? Mas também tem que ter uma história, sobretudo. E neste caso concreto, tinha que ter uma história. E então... E quando se vê essas fotos, também depois que é elementar também para o resto do livro, que é movimento. Sim. Que é a palavra essencial de o que é uma cidade, principalmente é movimento. É um dito de Robert Musil, um homem sem qualidades. Mas tudo numa cidade é movimento. Pessoas que vão trabalhar, voltam do trabalho, do emprego, vão às compras, que não estão a fazer nada. Nós agora vimos alguém deitado num Fantástico. banco, alguém Bias, coitado, mas é que tinha os sapatos, estava lá Tirou os sapatos e pôs acima de um jornal. Colocou no chão em cima do jornal. E estava deitado com uma escultura. Eu penso, em certos momentos, eu tenho um pouco recato em fotografar. Eu penso, não tenho direito. Principalmente alguém que dorme, eu acho coisa. Mas a dignidade, sim, não, mas esses pormenores, não, chamam-me a atenção. Mas é impossível não reparar, nisso, e essa é a vantagem do escritor em relação ao fotógrafo. Sim, sim. O escritor pode roubar, pode tirar a sua fotografia mental e depois traduzi-la, enquanto o fotógrafo é obrigado ali preso com aquela imagem. Tem menos liberdade, não? Sim. Mais distância. Sim, sim. Porque senão tem que pedir a autorização e isso muda, ia mudar direto. Mas tem de haver também um despudor do escritor ao mostrar, ao não temer roubar, vampirizar a realidade. Existimos, não é? Para as coisas, roubar a realidade das imagens, de personagens, para mostrar às outras pessoas.
pessoas talvez Não, possam ver coisas que sem os escritores nunca iam ver. E que pode ter é importante ver coisas. Por exemplo, essa imagem dessas Jeremias, esse profeta lá deitado no banco, é um barbudo, tem que se ver isso, não se pode, eu não sei se há a solução para estas pessoas, mas isso é sociologia, isso não me interessa também. Eu não posso resolver o problema que ele tem, com certeza, mas tem que ser, pelo menos Dar testemunho pode-se mostrar. Olha, isso existe, tudo isso existe. Como disse um angolano do livro, um pedinte que em alemão diz uma frase, nicht weglaufen, Mama. Não foge, mamãe. não fugimos de mim. Não fuja de mim. E tudo são assim, vê-se coisa que se tenta, muitas vezes tenta-se para não ver. Eu não quero ver isso, não quero ver aquilo. Mas essa parte de sociologia não tem nada a ver comigo, nem com a Ana, que não, só podemos assinalar. Sim, só para sintetizar, para também as palavras finais, e como já foi aqui dito, este livro acaba por ser um livro muito original e que vai ser um dia objeto de estudo, vai ser uma referência, penso eu, porque é um livro, como foi dito, muito completo, acaba por ser uma espécie de organizado em forma de palimpsesto e acaba por ser um livro que cultiva vários géneros, é um livro intergéneros. Temos aqui o romance em fragmentos, conto, epistolografia, toponímia, história e investigação. Aliás, isto é muito interessante. Nós revisitamos a nossa história pelo olhar do Henri a contar com o seu olhar atento, mas como dizia, o escritor é aquele que está muito atento, mas aqui temos um escritor com a atenção informada e que tem uma informação relevante a partir de todo o seu trabalho de tradução que foi fazendo ao longo dos anos da grande literatura portuguesa, mas também nota-se que é alguém que não só olha, mas investiga. Há aqui uma grande investigação para este livro e há coisas e há pormenores que eu não conhecia, fui até confirmar para ver se era verdade. Porque este... Portanto, o fact-checking é importante. Atenção informada e procura informação. E também o livro de antropologia, de literatura de viagens, de jornalismo, também acho uma espécie de dado de jornalista, mas também tem poesia, tem etnografia, tem sociologia urbana e, portanto, é um livro ao mesmo tempo que é um guia erudito sobre Lisboa, bem interessante para apresentar Lisboa a quem nos visita. E, portanto, acaba por ser o resultado de um livro de vivências, de alguém que viveu esta cidade como ninguém e agora traduz esta cidade em livro e oferece esse olhar especial em livro. E depois temos aqui um narrador que é um narrador participante e que no fundo acaba por ser o ator principal, a personagem principal desta obra, mas depois vai envolvendo pessoas de diferentes estratos sociais, desde escritores a pessoas mais comuns, na própria obra, tornando-os também participantes, também personagens da obra. Aliás, quando li o livro comecei a pensar, temos de ter cuidado quando falamos com os escritores, que de repente entramos na obra e somos caracterizados e temos criado um retrato que às vezes podemos nos identificar ou não. Algumas personagens são mais bem tratadas do que outras, e portanto tudo depende também da relação e a impressão e a hora do dia em que encontrou o seu estado de espírito, e tudo aqui também está acaba por livro também de psicologia, de alguma maneira, psicologia das personagens que aqui entram. Depois é interessante também, isto acaba por ser, mostra-se, mas é o olhar de fundo. O que é interessante é que dá-nos também o conteúdo histórico, que acaba por ser uma história também de Lisboa, de alguma maneira, porque sempre que vai passando, vai escavar as histórias ligadas, quer a pequena história, quer a grande história, quer as histórias da conquista de Lisboa, quer as pequenas histórias que foram acontecendo ligadas àqueles lugares, àqueles escritores, àquelas pessoas com quem se encontraram. E depois há alguém que estuda, que lê, que traduz, a partir dos escritores, mas também que vai aprendendo, esse gosto de... Nota-se mesmo quando se convive com o Henri,
está sempre, tem uma curiosidade infinita e quer saber e quer aprofundar, e nota-se que vai registrando tudo. E aprende com o que lê, mas também com quem fala, e tenta aprender com os outros. E, portanto, e depois isso tudo se reflete nesta obra e também nos seus livros que tem cultivado. Agora vai ser sobre Berlim, também certamente foi assim, sobre o Brasil, etc. E, portanto, realmente é uma forma original de construir literatura, de construir livros, de construir cultura, é realmente extraordinária. Portanto, é alguém que é o senhor de uma enorme perspicácia e de uma atenção ao pormenor como ninguém. E, portanto, é uma espécie de autor, de escritor cirurgião, que pega no bisturi e vai dessecando até ao fundo. Ao mesmo tempo, este acaba por também este livro representar, e, portanto, nós fizemos questão de apresentarmos a obra aqui e temos esta sessão aqui na Universidade, também como uma homenagem a alguém que tem durante décadas se dedicado a divulgar, a traduzir, a ser a nossa janela para o leitor holandês de Portugal. E isso é uma honra para nós e, portanto, é uma forma também de agradecermos toda essa dedicação que tem tido à tradução, através do amor e da competência que tem para traduzir a grande literatura portuguesa em holandês, ou na língua dos Países Baixos. Agora temos que ter cuidado. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, outra coisa curiosa, muito interessante nesta obra, é o seu sentido do humor. O R tem um grande sentido do humor próprio holandês, à sua maneira, e que também aqui se reflete e é muito interessante. Lemos este livro como podemos ler de forma como uma enciclopédia, podemos ler o último capítulo, o capítulo do meio, e depois vamos compondo. Isto é um palimpsesto com muitas camadas, e depois acabamos por encontrar as ligações para construirmos a nossa visão, percebemos o olhar do autor da obra sobre Lisboa. E depois aqui entram as grandes autores, as grandes figuras da nossa história, desde Vieira, Pombal, os escritores todos que já foram aqui referidos, os autores, o Lobantuno, Saramago, e também a Pessoa, e questões e às vezes pequenas histórias também relacionadas com esses autores que aqui são em que se dá conta, e também se fala dos grandes monumentos e as histórias associadas. Por exemplo, achei interessante, ao falar do Centro Cultural de Belém, recordou aquela polémica, que agora o Centro Cultural de Belém é unanimemente considerado um lugar importante, foi da nossa... um edifício importante da nossa cultura portuguesa e das artes, onde ali é um palco importante de realização cultural. Mas depois recorda a polémica que houve, e nós sabemos que se faz obras grandes em Portugal, são associadas a grandes polémicas. E o Centro Cultural também foi associado a uma grande polémica, e o R recordou a polémica que houve, e agora como é unanimemente aceito como um projeto bem conseguido. E portanto, no fundo esta obra acaba por ser o reflexo de um dos modos mais interessantes e mais ricos de conhecer o mundo. Conhecer o mundo pelo método de conhecer o mundo pelos pés, calcorreando o mundo e registando o que vamos, e aprendendo com o que se vê e registando o que se vê. É um método de conhecer o mundo com os pés, e o Henry Lemons conhece bem Lisboa com os pés e foi dando conta nesta obra desse conhecimento que partilhou connosco a partir daquilo que é o olhar do outro. É o exercício do olhar do outro. E como eu costumo dizer, o olhar do outro completa aquilo que nós somos, a nossa forma de nos ver a nós próprios. Nós temos um modo de ver o mundo, a nossa identidade enquanto povo, enquanto país é construída a partir daquilo que nós somos criando, construindo em termos culturais, etc. Mas isso é completado pela forma como os outros também nos representam. E isso também acrescenta história e cultura à nossa cultura. E esse olhar é muito importante. E, portanto, aqui temos o olhar, e é curioso que o subtítulo assim diz: a cidade aos olhos de um holandês. De algum modo, o R. Lemons apresenta-se como representante de um povo, não é só o R que está a descrever e a falar sobre Lisboa nesta obra, e a olhar também do seu povo, da sua cultura, que tem uma história interessante de relação com o nosso país. Como sabemos, a Holanda sempre foi um grande parceiro, mas também ao mesmo tempo um grande concorrente. Temos histórias de amor-ódio, o Vieira é bem exemplo disso. Aliás, o R também traduzia o Vieira para o holandês, e fez um trabalho notável a esse nível. O Vieira dizia que a Holanda era um inferno alagado. Exatamente. Mas dizia também que nós temos que aprender muito com os holandeses.
porque eles estavam de superar e nós tínhamos que aprender muito com eles, com a forma de fazer comércio, de fazer guerra, etc. Ele, em cartas que envia para o rei Dom João IV, diz isso mesmo quando era embaixador na Holanda. Portanto, a Holanda sempre foi a grande referência, um povo, ao mesmo também modelo para nós, de alguma maneira. E, portanto, considero, pois, que esta obra é um exercício singular de fazer história, cultura e literatura, que certamente enriquecerá também a literatura portuguesa através de um lar tão singular e tão original que foi o seu. Muito obrigado, Henri, por esta obra que nos oferece e obrigado por estar aqui conosco a partilhar neste dia aqui no Salão Nobre da Universidade Aberta. Muito obrigado. Obrigado, Viviane. Obrigado, Viviane.